Ele diz, e ela diz, capítulo 2, aceite a sua diversidade, por Larry. Lemos em Gênesis como Deus realizou a primeira cirurgia entre os seres humanos. Ele pegou uma costela do lado de Adão e criou Eva. Este acontecimento no Jardim do Éden marca o início de quando o homem começa a perceber as diferenças da mulher. Imagino que Adão olhou para Eva logo após acordar da anestesia e disse: Uau, ela certamente não se parece comigo. Imagino se existem outras áreas em que somos diferentes. Você está de brincadeira? Adão foi surpreendido. Adão e Eva eram tão diferentes que você imaginaria que eram de planetas distintos. Também imagino que, logo após ter saído do pós-operatório, Adão começou a reclamar. Deus, você tem de fazê-la tão diferente? Não somos iguais em nada. Muita coisa não mudou desde o Jardim do Éden. Podemos ainda ouvir os homens reclamarem que as mulheres são diferentes. É lógico. Deus planejou dessa forma. Aprendemos que o Senhor pretendia que Eva se relacionasse com Adão, mesmo sendo totalmente diferente dele. Homens, sua costela não está mais em seu lado, mas sentada à mesa, olhando para você. De vez em quando ouvirei alguém dizer: você precisa entrar em contato com seu lado feminino. Minha resposta é simples: casei-me com meu lado feminino e seu nome é Devi. Se você quiser entrar em contato com seu lado feminino, vá ao outro lado da mesa e segure a mão dela. Ser um homem criativo não significa ter um lado feminino. Deus removeu este lado cirurgicamente e isso quer dizer, meramente, que você é um homem com aptidão para criar. Vou dar um palpite. Posso quase garantir que sua esposa é o seu oposto, estou certo? Não apenas em alguns aspectos, mas em tudo. Ela ouve as coisas de forma diferente de você. Ela reage, processa e, graças a Deus, ela é fisicamente diferente de você. Então por que está reclamando? A questão não é se minha esposa é diferente de mim, mas se eu aprecio esta distinção. Além disso, decido de forma ativa usar essas diferenças para produzir a harmonia e a unidade em meu casamento? Sei que vai parecer um choque ouvir que Dev e eu somos polos opostos um do outro, mas que ainda assim vivemos em perfeita harmonia. Eu processo as coisas devagar e ela rapidamente. Eu gosto de gratificação instantânea, ela de planejar, poupar, esperar. Ela se move muito, muito rápido e eu me movo muito, muito e muito devagar. Ela ama situações sociais e eu amo a solidão. Ela ama falar e eu ler. Ela ama mexer no jardim, eu amo sentar-me em jardins. Ela ama cozinhar e eu comer. Ela ama comida sofisticada e eu amo o McDonald's. Ela ama filmes sérios e cheios de suspense e eu comédias. Dev ama falar para multidões. Eu amo gastar tempo com pessoas em particular. Ela ama ir às compras e eu amo fazer qualquer coisa neste mundo, menos ir às compras. Eu preferiria saltar de asa delta a ir às compras. Agora, vá em frente e pense em alguns aspectos em que você seja diferente de seu cônjuge. A pergunta é: você aprecia ou ignora a diversidade dele? Não é possível estar em harmonia sem diversidade. Deixe-me dizer novamente, não se pode estar em harmonia sem diversidade. A mesmice nunca produz unidade, apenas a diversidade a produz. Você não consegue unir-se consigo mesmo? Deus não o criou para ser um solista. Ele deseja que você e sua esposa estejam em harmonia, que cantem um dueto ao longo de todos os dias da sua vida. Deus criou uma pessoa. Comecei a aprender sobre diversidade há 48 anos, quando em nossa lua de mel, Dev e eu dirigíamos por aí para encontrar um estacionamento. Minha esposa, de apenas um dia, instantaneamente identificou e apontou para um estacionamento. É claro, ele estava em um local diferente daquele que eu, em última instância, já havia decidido. Desde então, não se passou um único dia em que eu tenha feito zigue e ela zague, que eu tenho ido para um lado e ela para o outro.
ou dito não enquanto ela dizia sim. As decisões e as ideias que parecem ser totalmente lógicas para mim, parecem ser ilógicas para ela, e vice-versa. Fico admirado com as nossas diferenças. Às vezes imagino, como alguém tão linda poderia estar sempre errada? Não, isso não é verdade. O que me deixa constantemente admirado é o quanto trabalhamos em harmonia, unindo nossa diversidade em favor de apenas uma posição muito mais forte. Você deve notar, por meio de uma leitura atenta do 2º capítulo de Gênesis, que Deus não criou 2 pessoas, mas apenas uma. Ele apenas fez 2 pessoas de uma mesma criação. Na verdade, tudo o que o homem fala ou faz é somente a metade da resposta. A outra metade reside na pessoa que constitui a outra metade dele. Deixe-me dizer novamente, não se pode estar em harmonia sem diversidade. O grande projeto de Deus chama 2 pessoas totalmente diferentes, macho e fêmea, para unirem-se sob a aliança do casamento e tornarem-se uma. Isso significa unir 2 posições e pontos de vista opostos para juntos tomarem as melhores decisões. Os opostos se atraem ou não? Não é interessante que, antes de um homem e uma mulher se casarem, eles sejam atraídos por causa das diferenças que possuem? Mas assim que declaram "eu aceito", as diferenças começam a irritar. O que costumava ser fofo, agora incomoda. Um truísmo chamado "os opostos se atraem" muda após o casamento para "os opostos se repelem". Costumava ser tão fofo quando Dave deixava seus sapatos espalhados pelo chão, mas chegou um dia em que não o foi mais. Lembro-me da noite em que os sapatos espalhados pelo chão estavam do meu lado da cama e, sem que eu percebesse, até que me levantei de madrugada e tropecei em cima deles. Antes do casamento, a personalidade forte de liderança de Dave era muito atraente para mim. Mas depois que nos casamos, o que costumava ser habilidades de liderança positivas mudaram e Deve se tornou uma mandona. Contudo, será que ela realmente mudou ou sou eu quem estou enxergando as coisas de uma perspectiva diferente? Tenho uma teoria. Creio que os traços que são fofos antes do casamento irão sempre se tornar desprezíveis após o matrimônio. Contudo, uma relação saudável deve retornar àquela etapa da fofura. Por exemplo, o estilo agressivo de liderança de Dave, que eu considerei atraente em minha experiência pré-casamento, deve voltar àquela etapa de fofice. Isso faz sentido? O que eu acreditava ser atraente em seu jeito espontâneo de tirar os sapatos assim que ela adentrava pela porta, deve voltar à mesma fofura pré-conjugal que me atraiu a ela pela primeira vez. Quais são as características de nosso cônjuge que passaram da fofura ao desprezo? A menos que você se volte para elas com o mesmo encanto que o atraiu pela primeira vez, seu casamento permanecerá doente e o abismo entre vocês dois aumentará. Deus não nos chamou para mudarmos a personalidade de nossos cônjuges. No entanto, após o casamento, sempre sentimos que Ele nos dotou com o dom da crítica, para que possamos, de forma ativa, mudar as coisas de que não gostamos em nossos parceiros. Bem, eu tenho novidades para você. Deus não fez isso. Ele deseja que apreciemos as diferenças em nosso cônjuge, no estilo e na personalidade dele, em vez de tentar adaptá-las à nossa própria imagem. Então o Senhor nos uniu e disse: aprendam a trabalhar juntos. Cada um de vocês tem o ingrediente perfeito para complementar o outro. Deus gosta de sinfonia. Encontramos uma das mais poderosas passagens de toda a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18:19. A palavra concordar vem do mesmo termo grego, do qual derivamos nossa palavra sinfonia. Jesus disse, então, que se 2 pessoas começarem a harmonizar-se, Deus fará tudo o que elas pedirem. Ele sempre ouve os sons da harmonia. Ele não está procurando por solos, tanto da mulher como do homem.
Afinal, solos são sem vida, ocos e repulsivos se não tiverem a música de fundo para acompanhar. Quer sejam vozes ou instrumentos, a música soa melhor quando vários elementos se unem para um resultado específico. Porém, os casamentos, muitas vezes, consistem em um dos parceiros trabalhando totalmente sozinho, sem elogiar a ajuda do outro. Até mesmo Deus trabalha em harmonia e sinfonia com o Filho e com o Espírito Santo. Nada acontece sem a cooperação deles. Deus também estabelece que todo o universo trabalhe em sinfonia, pois este trabalha como um sinergismo em que a cooperação de cada ser criado é necessária. Sendo isto verdade, não devem o marido e a mulher, a coroação da criação divina, trabalhar juntos? O casal deve aprender a harmonizar-se. Lembre-se, Deus ouve. Até que ouça a sinfonia, ele fica sem o compromisso de responder às orações. Consulte 1 Pedro 3:7. É harmonia. De acordo com a Bíblia, Deus criou todo o universo, desde os céus até os animais, por meio da sua voz. Ele disse: sua palavra falada era suficientemente necessária para trazer algo do nada. Entretanto, quando Deus criou o homem, ele fez mais do que simplesmente chamá-lo à existência. Ele veio à terra e pessoalmente formou-o do barro. Então, Deus soprou seu fôlego de vida em Adão. O homem é a melhor energia criativa de Deus. E ele não somente criou o homem, mas formou-o à sua imagem. Seguindo o relato da criação, ele gerou a mulher a partir do homem. Ele os chamou e ordenou que se tornassem um. Esta unidade bíblica não é unicidade, mas harmonia. São duas pessoas unindo seus diferentes talentos, opiniões e discernimentos para um bem comum. Lembre-se, a unidade não é uma opção, é ordem do Senhor. Na economia e sabedoria divina do Senhor, ele escolheu unir os opostos. Consequentemente, a escolha do casal de unir-se leva a um relacionamento mais completo e saudável. Graças a Deus que os opostos se atraem. Se você e seu cônjuge não têm personalidades e origens únicas, suas decisões não terão equilíbrio, segurança, sabedoria, proteção e o sucesso final. É a diversidade que permite a eficácia. Louve a Deus pelas diferenças. Este é um bom momento para parar e refletir, e até mesmo anotar as áreas em que você e seu cônjuge discordam. Então, depois de listá-las, tirem um tempo para louvar a Deus pelas diferenças de vocês. Por exemplo, um homem pode dizer da esposa: ela é emocional e eu sou racional. Ela é prática e eu sou um visionário. Ela realiza multitarefas e eu apenas uma. Ela é extrovertida e eu sou introvertido. Ela é quieta e eu sou extrovertido. Ela é socialmente cheia de energia e eu tenho poucas necessidades sociais. Uma mulher pode dizer: ele está feliz por ficar em casa enquanto eu quero socializar-me. Ele tende a tomar decisões precipitadas quando compra coisas, enquanto eu quero ter tempo para comparar os preços e pensar muito bem. Ele está feliz por assistir televisão, enquanto eu quero fazer projetos. Ele é rápido em oferecer soluções, enquanto eu quero discutir sobre o problema. Ele é desconfiado das pessoas, enquanto eu confio mais. Ele é lento para chegar às conclusões, enquanto eu as processo rapidamente. Ele sempre quer jogar e eu estou sempre tentando fazê-lo trabalhar. É hora de verbalmente louvar a Deus pelas diferenças de vocês. Os cônjuges precisam trabalhar para elogiarem-se, em vez de criticarem um ao outro. O que você enxerga como obstáculo pode tornar-se em vantagem. Apenas quando unirmos nossos diversos pontos de vista, percepções, opiniões e observações, nós nos tornaremos valiosos um para o outro e para o reino de Deus. E o mais importante, aquilo de que um cônjuge tem falta é possível que o outro possua. Isso não parece lógico? Se Deus removeu parte de sua personalidade na criação, ela é simplesmente restaurada no casamento.
Assim, os diferentes pontos de vista de cada um de vocês não serão mais vistos como algo negativo. Eles são extremamente necessários para que ambos tenham êxito. Sempre ouço os casais dizerem: não posso deixá-lo ou deixá-la saber que tem razão, senão vai pensar que venceu. Venceu o quê? Isso é uma batalha? Você acha então que seu cônjuge é seu inimigo? Cônjuges, não lutem de lados opostos. Isso não é uma guerra. Vocês estão do mesmo lado. Qualquer vitória dele é a sua. Quem liga para quem está com a razão quando a certeza de um faz automaticamente o outro ter razão? O casamento e o corpo de Cristo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Efésios 5, 31, 32. O casamento reflete o corpo de Cristo. Muitos membros operam sob uma cabeça com o propósito de cumprir os planos de Deus na terra. A diversidade é tão importante no casamento quanto no corpo de Cristo. Aprenda a apreciar as diferenças em vez de desprezá-las. Faça uma sinfonia. É melhor serem dois do que um quando aprendem a harmonizar. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Eclesiastes 4, 9 e 10. Quanto mais vocês dois trabalharem em harmonia, mais saudável o casamento se tornará. E quanto mais saudável for o casamento, mais saudável será o corpo de Cristo. Tudo depende da unidade, e esta não pode ser alcançada sem harmonia. É hora de nós, homens, pararmos de cantar solos e começarmos a cantar duetos com nossas companheiras de forma harmoniosa. Após a harmonia, podemos atuar na sinfonia, que é quando as crianças aparecem e acrescentam suas diversidades a essa mistura.